Queria que vocês me acompanhassem nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor se manifestou em nosso favor. O Senhor manifestou o teu amor por cada um de nós e nós hoje estamos aqui como teu povo, como teus filhos, clamando, Pai, que o Senhor fale às nossas mentes, aos nossos corações. Que a tua palavra, o teu evangelho possa agir dentro de nós. Que a tua palavra, o teu evangelho possa transformar o nosso ser, possa mudar a forma como nós percebemos a realidade, como nós entendemos tudo que está ao nosso redor. Que a tua palavra, o teu evangelho ajam em nossas vidas. Senhor, nós viemos para a igreja para receber da tua palavra. Logo depois nós iremos participar da tua mesa, participar do sacramento. Que nós também possamos receber graça de participar da tua mesa. Senhor, tu se faz presente aqui. Que nós possamos honrar a tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o nosso evangelho de hoje nos apresenta um texto um tanto quanto difícil. Marcos capítulo 3, versículos 20 a versículos 35. Quando nós pensamos em igreja, normalmente vem à nossa mente a imagem de diversas famílias reunidas e felizes, congregadas em um só lugar. A gente tem aquela ideia de que a igreja é um lugar de famílias. E todos nós que acompanhamos a vida na igreja sabemos que um dos temas que mais se tocam na igreja é o tema da família. Quem nunca foi convidado para participar, por exemplo, de uma conferência sobre família? Ou então, quem nunca recebeu aquele convite para aquele culto onde vai aparecer aquele pregador famoso, conhecido na televisão, na internet, e que ele ia falar também sobre famílias? Parece que esse é um tópico quente dentro das igrejas. Todos nós queremos ter famílias estáveis, famílias saudáveis, famílias na presença do Senhor. E isso é bom, justo. Não há nada mais justo do que ter um desejo como esse. Afinal de contas, o desejo de todo mundo é ter uma família grande, alegre e reunida na presença de Deus. Porém, eu me lembro em todas as igrejas que eu já participei, haviam casos fora do padrão daquela imagem de família unida e feliz dentro da igreja. Eu acredito que hoje em dia isso é um pouco mais raro do que era há alguns anos atrás, mas já vi diversas vezes pessoas que iam para a igreja sozinhas, sem nenhum familiar, elas iam contrariando um pai, contrariando uma mãe, um irmão. Talvez não seja tão comum aqui no Distrito Federal hoje, mas foi no passado. E eu tenho certeza que é uma imagem que é ainda muito comum no resto do Brasil por aí. Normalmente essas pessoas, elas ficam sozinhas nos cultos, né? Elas ficam sozinhas, elas vão sozinhas, mas graças a Deus, na minha experiência, todas elas sempre foram muito bem abraçadas pelas comunidades. Não foram poucos os casos de pessoas que iam para a igreja desagradando pais, mães, e por mais que obediência ao pai e à mãe seja algo extremamente importante, quando o pai e a mãe falavam para elas não irem, eu fico muito feliz de saber que elas tinham sempre em mente que obediência ao pai e à mãe é importante, mas obedecer ao Senhor é ainda mais importante, não é mesmo? Vale mais a pena agradar a Deus do que agradar os homens. Essas pessoas podiam enfrentar dificuldades em suas casas devido à sua convicção de que o seu lugar era estar com Jesus e, no caso, em uma igreja evangélica. A comunidade, a igreja, então se tornava uma nova família para essa pessoa. A nova família dela era a igreja que a recebia. E, bom, eu não vivi isso na minha vida, eu não vivi isso na minha família, graças a Deus. Mas eu sei o quanto era doloroso para aquelas pessoas quando o tema da pregação era famílias saudáveis. Sabendo que a família deles não era uma família saudável, ou não era uma família que podia fazer pequenas e leves correções, que tudo estaria bem. Não eram leves e pequenas correções, mas era uma cirurgia profunda que poderia modificar aquela situação. E o mais doloroso ainda era que no final desses cultos o pregador falava para aquelas pessoas: agora, meus irmãos, eu quero que vocês abracem os seus familiares. E aí você via aquelas famílias todas se reunindo em seus núcleos e aquela pessoa
ficava sozinha. Até que alguma outra família de pessoas que tinham um coração cheio do Espírito Santo, posso dizer assim, olhavam aquela pessoa sozinha e falavam: vem cá, que agora você faz parte da minha família também, e adotavam essa pessoa para dentro da seu convívio ali, daquele momento de oração. Graças a Deus, as igrejas em que eu vivi sempre foram lugares que acolheram pessoas sozinhas nesse tipo de momento. A verdade é que esse tipo de situação é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Eu sei também, em alguns casos, que essas pessoas muitas vezes se sentiam menos crentes, menos inferiores, como se elas não tivessem a capacidade de pregar o evangelho suficiente e ver a sua família sendo convertida. Por isso elas falavam: será que Deus não está comigo assim? Eu já vi isso acontecendo uma vez ou outra. Casas é um grande tópico. A nossa leitura de hoje fala justamente sobre casas e sobre famílias. O nosso texto fala mais especificamente sobre uma família, mas não é uma família qualquer. É sobre a família de Jesus. E o mais interessante é que Jesus, à sua maneira, viveu uma experiência muito parecida com essa experiência que eu acabei de narrar para vocês aqui agora, que acontece em diversas comunidades hoje em dia. O nosso texto começa no versículo 20 e 21, falando sobre pessoas próximas de Jesus. A minha tradução, não sei como vai estar na sua, vai falar os seus. Os seus, no versículo 21, saíram. Provavelmente os seus aqui são a família de Jesus. Versículo 20 e 21 vai falar sobre os seus. No versículo 22 ao versículo 30, vocês percebem, algumas Bíblias colocam até um subtítulo, né, para perícope. Você vai perceber que de maneira totalmente repentina esse tema sobre a família de Jesus é interrompido e uma nova história surge, em que há uma controvérsia entre Jesus e os escribas que fizeram uma longa jornada, uma longa viagem, saindo de Jerusalém e indo para Cafarnaum, o lugar onde ficava essa casa de Jesus. E ali eles duvidam de Jesus e são confrontados por Jesus. Nós temos uma controvérsia entre Jesus e os escribas. Aqui Jesus fala sobre temas importantes nessa controvérsia, como o assunto que deixa muitas pessoas de cabelo em pé, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é mais importante ainda, na minha opinião, é a parábola do homem forte que está no versículo 23, se eu não estiver enganado, ao 27. Versículo 23 ao 27. E por fim, o nosso texto termina no versículo 31 a 35, voltando a falar sobre os seus de Jesus, a família dele, agora dando nome aos bois, sendo a própria mãe e os irmãos de Jesus aqueles que estão presentes ali. Vocês perceberam que o tema da família de Jesus vai aparecer no início da nossa leitura e no final? No início e no final? E ele é separado por uma outra história que aparentemente não tem nada, nenhuma relação, não tem nada a ver. Parece que essa história da controvérsia com os escribas se intrometeu no meio da história sobre a família de Jesus. Vocês perceberam isso? Só observando essa estrutura do nosso texto, isso pode parecer um pouco estranho para nós. Mas aqui nós observamos o evangelista Marcos utilizando uma sofisticada técnica literária que é chamada de intercalação. Mas essa técnica, sofisticada técnica literária chamada de intercalação, possui um nome mais popular. O nome dessa técnica popularmente é sanduíche. Nós temos um sanduíche marcano aqui. E assim como num sanduíche, a parte de cima e a parte de baixo são iguais. São o pão, não é mesmo? E a parte que está no centro do sanduíche é o recheio. Estamos diante de um sanduíche marcano. Esse é o primeiro de muitos outros sanduíches, se eu não te engano, 6 ou 7, que vão acontecer dentro do Evangelho de Marcos, em que Marcos vai utilizar essa técnica para passar alguma mensagem. Esse é o primeiro de muitos.
E a técnica do sanduíche tenta comunicar uma verdade para nós que está muito além das palavras que estão escritas no texto. Ela utiliza as palavras, mas ela quer ir além. A correta interpretação dessa história, que está no meio do sanduíche, da controvérsia com os escribas, ela só faz sentido, ela só tem um sentido completo quando ela é comparada e colocada dentro do contexto da família de Jesus. E vice-versa. Um sanduíche só faz sentido se ele tiver pão e recheio. Senão ele é só um pedaço de carne, de queijo, uma salada. Ou então ele é só um pedaço de pão. Para você interpretar essa história corretamente e todos os outros sanduíches que Marcos vem colocar diante de nós, a gente tem que perceber essa pequena sutileza que ele faz. A história que está na ponta ajuda a interpretar a história que está no centro, e a história que está no centro ajuda a interpretar as histórias que estão na ponta do sanduíche. Ou seja, nós só vamos interpretar sobre a família de Jesus, prestando atenção no que está sendo falado sobre os escribas. Nós só podemos interpretar o que está sendo falado sobre os escribas, levando em consideração o que está escrito sobre a família de Jesus aqui. O sentido só pode ser completo quando o sanduíche é considerado de forma completa. Além disso, um pouco antes na nossa leitura, se você observar, um pequeno detalhe importante, versículos 13 a 19, vocês vão observar que Jesus havia acabado de escolher dentre os seus discípulos, que ele tinha vários discípulos, 12 pessoas que o nosso texto vai falar para lhes serem mais próximas. Jesus escolheu para que eles sejam próximos dele e para fazerem aquilo que Jesus fazia, que era proclamar, terem autoridade para expulsar os demônios e estar próximo de Jesus. No versículo 20, então, Jesus chama esses 12 próximos para irem para a sua casa. Porém, havia uma multidão que estava ao redor de Jesus. Essa multidão ela já apareceu no Evangelho de Marcos. Essa multidão ela aparece pela primeira vez no versículo 7, onde nós vemos que Jesus já pretendia no versículo 7 ter um momento a sós com os seus discípulos. Mas a necessitada multidão buscava Jesus o tempo inteiro. Somente Jesus era aquele que podia curar as suas dores e doenças e expulsar os seus demônios, os demônios que afligiam aquela multidão. A gente observa no versículo 7 que Jesus até mesmo foi para o mar para despistar a multidão e a multidão conseguiu seguir ele. Somente então Jesus vai para uma montanha e ali ele consegue fazer aquilo que aparentemente ele pretendia fazer, que era selecionar os 12 discípulos. Mas logo ao voltar para casa, a multidão reencontra Jesus. E eram tantas pessoas que o nosso texto diz que não era nem mesmo possível eles comerem do pão. Era tanta gente que eles não conseguiam partir o pão ali como amigos, como pessoas próximas. A intimidade entre os discípulos e Jesus estava sendo ameaçada naquela casa. Mas assim, a multidão ela não é um problema no Evangelho de Marcos. A multidão como um personagem no Evangelho de Marcos é alguém que precisa da intervenção de Jesus. Na verdade, ela é um personagem um tanto quanto neutro, capaz de tomar atitudes boas, corretas, tomar atitudes ruins. E aí a gente tem que ver no contexto se é alguma coisa, a multidão vai estar fazendo algo bom, se a multidão vai estar fazendo algo ruim. Na Galileia, normalmente, a multidão está correta, em Jerusalém, não tanto. O problema não é tanto que a multidão estava impedindo Jesus de estar com os seus discípulos. Afinal de contas, eles eram pessoas necessitadas. E Jesus veio justamente para ajudar os necessitados. O problema mesmo não é da multidão que impede Jesus de participar do pão. O problema, se vocês forem observar no versículo 21, aparentemente vem de outro lugar. O problema vem daqueles que o nosso texto vai chamar de os seus de Jesus. Os familiares de Jesus. Eles ficam sabendo de tudo que estava acontecendo naquela região e eles saem para, conforme diz na minha tradução, detê-lo.
Não sei como vai estar na Bíblia de vocês, na minha diz que eles foram deter Jesus. A intenção deles é impedir de Jesus de continuar a fazer aquilo que ele estava fazendo. O original do grego, meus irmãos, não possui nenhuma papa na língua sobre o que está colocado aqui nessa frase, nesse termo, deter Jesus. A palavra que é utilizada aqui também pode ser traduzida como prender. Afinal de contas, ela também aparece quando Herodes manda prender João Batista e colocá-lo na prisão. De alguma forma, os seus de Jesus, eles queriam prender Jesus. Eles afirmavam o que sobre Jesus? Ele está fora de si. Ele está fora de si. E bom, nós leitores, então, ficamos sabendo que a família de Jesus pretende intervir no seu ministério. Eles acham que Jesus está louco e anda causando muitos problemas. Para eles, Jesus era alguém que precisava ser impedido. Eles saem uma jornada em direção a Jesus para resolver aquele problema, que era Jesus. Quem especificamente são esses familiares? O nosso texto até o momento não deixa tão claro quem são essas pessoas. Somente mais adiante nós vamos saber quem são esses os seus que foram atrás de Jesus, pois eles não eram as únicas pessoas que estavam fazendo uma longa viagem para impedir Jesus. Jesus estava em sua casa, em Cafarnaum, na Galileia, e escribas que vieram da Judéia, mais especificamente da cidade de Jerusalém. Gente, é uma viagem muito longa, principalmente para quem não tem carro, como eles não tinham. Eles fizeram uma viagem longa e eles surgem ali naquele lugar. E assim como os familiares de Jesus, eles também têm uma opinião sobre Jesus. E eles diziam: está possuído por Beelzebu. E é pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. Enquanto a família de Jesus acreditava que ele havia enlouquecido, os escribas acreditavam que Jesus estava endemoniado. Mas ele não estava endemoniado, nós sabemos disso. Jesus não estava possuído por nenhum demônio qualquer. Ele não estava possuído por Beelzebu, mais conhecido como o Senhor das Casas, o chefe de todos os demônios. Beelzebu é o Senhor das Casas. Eles tinham uma visão bem negativa sobre Jesus, mas eles estavam enganados. Aqueles que conhecem o Evangelho de Marcos sabem que Jesus não estava possuído por demônio nenhum, mas na verdade ele havia recebido o Espírito. Ele havia recebido o Espírito no momento em que ele foi batizado. E desde aquele momento, Jesus, após receber o Espírito no seu batismo, ele foi para o deserto, onde ele iniciou uma batalha contra Satanás, para logo em seguida voltar para a cidade, iniciar o seu ministério, onde ele ensinava, curava e expulsava os demônios. O primeiro encontro de Jesus com o demônio no Evangelho de Marcos deixa claro aquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio para destruir os demônios. Jesus veio para destruir os demônios. Jesus não estava possuído por nenhum demônio. Jesus era alguém totalmente possuído pelo Espírito de Deus. Para os escribas, o poder de Jesus vinha de Beelzebu, mas na realidade o poder de Jesus vinha de algum espírito ainda mais poderoso do que Beelzebu, o Espírito de Deus. E tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito que estava nele, não pelo poder de Beelzebu. E Jesus tanto sabia disso, que fez questão de demonstrar para os escribas que o julgamento deles estava totalmente equivocado. E não somente o julgamento que eles tinham sobre Jesus estava equivocado, até mesmo o raciocínio lógico que eles faziam era totalmente sem sentido nenhum. E Jesus nos diz, no versículo 23, parte B em diante: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir.
Se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode subsistir. Se Satanás levantou-se contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas terá um fim. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e saquear seus bens se primeiro não amarrar o homem forte. Somente então pode lhe saquear a sua casa. Jesus lhe diz que a casa que está dividida não pode permanecer de pé. Como poderia então a casa de Satanás permanecer se ela ataca a si mesma? Nenhuma casa pode permanecer de pé caso ela esteja dividida. Essa lógica, a lógica dos escribas, não faz o menor sentido. Então Jesus explica, ele para e explica sobre a natureza do ministério dele, sobre o que ele veio fazer no mundo. No versículo 27, ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os seus bens se antes não o prender, e então saqueará a sua casa. Talvez você não tenha percebido, mas essa pequena parábola tem o poder de nos revelar muitas informações sobre a visão de mundo que o evangelista Marcos tinha e sobre a visão que Marcos tinha sobre quem era Jesus Cristo. Qual o problema na realidade do mundo? O que Jesus veio fazer? Quem é Jesus? De alguma forma, todas essas questões são respondidas por meio dessa pequenininha parábola. O autor do Evangelho de Marcos entende que a Terra está sujeita a forças cósmicas do mal. E os seres humanos são indefesos e incapazes de combater por suas próprias forças e que a sua única esperança é de um poderoso ato de intervenção escatológica em que Deus irá transformar completamente a existência humana, libertando-os, derrotando e libertando os homens dos espíritos que os oprimem. Em outras palavras, a condição da humanidade é de escravidão a um homem forte. Um poder demoníaco que os homens são incapazes de combater, até que Jesus, o ainda mais forte, entre em cena para libertá-los. A salvação está, acima de tudo, na libertação da humanidade de poderes cósmicos que a oprimem. Não é por acaso que logo após o seu batismo, onde ele recebe força do Espírito, sua primeira ação é ir para o deserto e ter um confronto com Satanás, e que o seu primeiro milagre no Evangelho de Marcos é sobre um dramático evento de exorcismo. E as subsequentes oposições que Jesus vem sofrendo no Evangelho, por mais que aparentemente não tenham uma esfera sobre-humana, para Marcos, ela está ali o tempo inteiro nas oposições que Jesus sofre. Como diz um teólogo importante, do ponto de vista de Marcos, o mundo é um campo de batalha entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, entre humanos e demônios. E se o mundo um dia quiser ser livre, ele deve ser libertado da escravidão de Satanás. O homem forte deve ser derrubado por um outro homem ainda mais forte. E o que nos diz a nossa pequeniníssima parábola? Que Jesus veio para imobilizar Satanás, saquear os seus bens. Ele veio em uma missão de resgate, utilizando o palavreado de Marcos capítulo 10, versículo 45. No prólogo do Evangelho, nós podemos observar João Batista profetizando sobre a vinda de um alguém ainda mais poderoso, no capítulo 1, versículos 7 e 8. Esse alguém é Jesus. Meus irmãos, Satanás é forte, mas Jesus é ainda mais forte. E os escribas, então, eles estavam cometendo um pecado terrível a confundir a obra que Jesus veio realizar, fazendo com que aquilo que Jesus fazia, no poder do Espírito Santo, fosse considerado uma obra de Beelzebu. Jesus não estava possuído pelo demônio chamado Senhor das Casas. Ele fazia tudo o que fazia, era pelo Espírito de Deus. Por isso Jesus continua:
Em verdade eu vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que tiverem blasfemado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem remissão para sempre, mas é culpado de um pecado eterno, porque diziam eles, ele tem um espírito impuro. E então, a história dos escribas chega a um final. Mas uma outra história que havia sido começada, mas que não encontrou um final digno, recomeça, se reinicia. Nós estamos lembrando diante de um sanduíche. A família de Jesus entra novamente em cena. Os escribas apareceram, eles saem, e a sessão sobre a família de Jesus, enfim, tem sua conclusão. Eis que agora a mãe e os irmãos de Jesus aparecem. E se vocês observarem a forma como Marcos constrói essa história a partir do versículo 31, eles estavam do lado de fora. Jesus estava dentro da casa. O texto quer mostrar para nós que há uma distância entre Jesus e a sua família. Essa distância é tão grande que precisa que alguém da multidão intermedie a relação entre Jesus e a sua família. Alguém precisa ser intermediário entre eles. Eles pedem para que alguém da multidão chame Jesus para fora. Eles estão fora e Jesus dentro. Eles pedem para Jesus sair. E alguém fala na multidão: tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Eles querem que Jesus saia de dentro e também vá para fora para ficar juntamente com eles. Eles querem, em outras palavras, impedir que Jesus continue a sua missão. Eles querem fazer com que Jesus abandone a sua jornada. Eles querem fazer com que Jesus não vá para a cruz. Basicamente isso. Como Marcos já havia deixado claro, a intenção deles era de prender Jesus. Mais adiante no Evangelho, uma outra pessoa, num círculo ainda mais íntimo de Jesus, vai tentar impedir Jesus de continuar a sua missão. A essa pessoa, Jesus vai falar o seguinte: vá para trás de mim, Satanás. Esse é o próprio Pedro, o mais íntimo dos apóstolos naquela situação. Jesus é aquele que não aceita que nada o interrompa de sua missão, nem mesmo a sua família. Na verdade, Jesus afirma que ele possui uma nova família. Jesus continua. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E tendo percorrido com um olhar os que estavam sentados em círculo em torno dele, disse: eis aí minha mãe e meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ali, Jesus redefine a sua família. A sua família são aqueles que fazem a vontade de Deus, são aqueles que respondem positivamente à sua pregação sobre o reino de Deus, não aqueles que tentam impedir Jesus de dar continuidade à sua jornada. Aqueles que se juntam à igreja do Senhor, todas essas pessoas recebem uma nova família. Não é por acaso que todas as vezes, quando nós estamos na igreja, nós, quando nos saudamos uns aos outros, nós nos saudamos como irmãos, chamando meu irmão, a graça, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual forma você queira saudar os irmãos. Meus irmãos, no nosso texto de hoje, Jesus falou sobre uma casa dividida. E uma casa dividida não pode subsistir, mas na realidade, a própria casa de Jesus é a casa dividida. Nenhum lar pode permanecer dividido, mas a família dele é aquela que achava que ele estava louco e que queria impedi-lo. A sua casa já estava dividida, e se ela continuasse dessa forma, ela simplesmente não poderia subsistir. O julgamento
que a família de Jesus tinha sobre quem Jesus era não é muito diferente do julgamento que os escribas também tinham sobre Jesus. Ambos, os escribas e a família de Jesus, queriam tirar Jesus da sua missão. Algumas pessoas poderiam chegar até a conclusão de que os familiares de Jesus também poderiam ter cometido, de acordo com Marcos, o pecado imperdoável. Meus irmãos, esse é um texto duro, esse é um texto difícil. Mas a verdade é que Jesus enfrentou a mesma dificuldade que muitos cristãos enfrentam hoje em dia em suas casas, em seus lares. Mas por mais que a família de Jesus tenha feito oposição ao seu ministério o tempo inteiro, os evangelistas que nos contam que cedo ou tarde, os seus familiares vieram à fé. Maria é aquela que estava aos pés da cruz, de acordo com outros evangelistas. Tiago, de acordo com Lucas, o irmão de Jesus, ele não somente passou a crer em Jesus após a sua ressurreição, mas ele se tornou o principal líder da igreja de Jerusalém. Cedo ou tarde eles vieram à fé. Jesus, pelo menos no tempo do seu ministério, não chegou a ver isso com seus próprios olhos, no tempo do ministério. No caso dele, somente depois da ressurreição. A nossa leitura de hoje acaba de uma forma dura, mas o evangelho vai muito além do que pode nos contar sobre pessoas impenitentes, que muitas vezes podem parecer difíceis. O nosso texto, a gente tem que fazer um exercício e tentar imaginar para quem que esse texto foi escrito? Quem o evangelista Marcos tinha em mente? E eu quero que você volte comigo, na sua imaginação, para 2000 anos atrás. E tente imaginar uma comunidade de pessoas reunidas. Pessoas que tiveram que deixar seus lares, suas casas. Pessoas que foram rejeitadas por sua família. Pessoas que saíram do convívio da sua família por causa de Jesus. Esse texto, ele pode ser um tanto pastoral para essas pessoas do passado que sofreram perseguição, passaram duras penas. O que vocês estão passando, até mesmo o próprio Jesus passou. Talvez a experiência de vocês não seja tão dura. Pode ser até dura, mas não tem uma palavra final, não seja permanente. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Esse texto foi escrito para essas pessoas no passado. E ela também foi escrita para pessoas nos dias de hoje. Pessoas que muitas vezes foram escondidas para a igreja, dos pais. Pessoas que arranjaram problemas na sua família por causa da fé em Jesus. A verdade é que Jesus nos oferece uma nova família. E se por algum acaso nós somos agraciados de sermos aqueles que têm uma família firme, completamente firme na igreja, que nós possamos estar atentos para pessoas que talvez não tenham todos os seus familiares presentes. Que nós possamos ser família para essas pessoas. Que a igreja possa se tornar uma grande família. E nós não estamos na nossa sede, mas eu não posso deixar de fazer menção. O nome da nossa igreja é Comunidade Filadélfia, na nossa sede. E Filadélfia significa justamente isso. Amor de irmãos. Amor de irmãos. Que nós possamos ser as pessoas que demonstram para o mundo o que é o verdadeiro amor de irmão. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de palavra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor se manifestou, porque o Senhor tomou as dores que nós sofremos e tu também sofreu. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua bondade. Muito obrigado por ser aquele que nos resgata da mão do homem forte e nos arranca do reino das trevas e nos transporta para o teu reino. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque nós podemos experimentar salvação. E não somente somos salvos, como nós também ganhamos uma nova família.
muito obrigado, que nós possamos experimentar a graça de ser família dentro da igreja. Nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em teu nome. Tu que estás assentado à destra de Deus, na unidade com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.